lê aqui, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3, Paulo vai falar de outra doutrina. Ainda nesse versículo 13, ele vai falar de fábulas, de genealogia. No versículo 6, ele vai falar de loquacidade frívola. Essa palavra, ou essa frase, loquacidade frívola, em 1 Timóteo 1, 6, ela vem de um vocábulo no grego que significa conversa fiada. Conversa fiada, coisa sem sentido. Imagine, irmãos, aquela igreja que tinha uma carta. Digo para vocês, irmãos, em 35 anos que sirvo o Senhor no ministério, até hoje eu não consegui chegar ao fim dessa carta. E todas as vezes que eu leio a Epístola aos Efésios e me proponho estudar, eu sempre tenho a sensação que eu estou no início do início. No início do início. A profundidade não existe. Quem disse isso foi o irmão Martin Lloyd Jones, onde ele afirma que até hoje o homem não foi capaz de produzir uma carta com tamanha altura, largura, comprimento e profundidade em termos de espiritualidade e doutrina, como a Epístola aos Efésios. Imagine o que essa igreja tinha lá, mas o que eles preferiram? Eles preferiram deixar aquilo que Paulo diz lá em Atos 20, eu não deixei de vos anunciar todos os desígnios de Deus. Eles colocaram isso de lado, preferiram fábulas, genealogias, loquacidade frívola. Isso é de partir o coração, irmãos, porque nós podemos estar na mesma condição. Nós preferimos o evangelho fácil, o evangelho que não nos cobra nada. A gente prefere o evangelho que a gente pode ficar na internet, ouvindo qualquer pregador, comendo pipoca e tomando guaraná, ainda de pijama na cama. A gente prefere isso, irmãos. Um evangelho que não interfira na minha vida, no meu modo de ser, nas minhas escolhas, nas minhas preferências. Porque hoje eu tenho a internet de casa, então eu ouço quem eu quero, na hora que quero, e vivo como quero. Não devo satisfação a ninguém. Esse é o tipo de igreja que o anticristo, pelo seu espírito, tem produzido. Cristãos que não têm compromisso comunitário, de comunidade, não têm serviço, não têm responsabilidade. E como eu disse, hoje nós vivemos uma geração de grandes oportunidades, seja para o lazer, seja para ter as coisas, e as pessoas estão gravitando em torno disso, e não vendo o espírito desta era, o espírito do Deus deste mundo, que está destruindo as nossas prioridades, as nossas preferências. Prioridades e preferência se resume em devoção a Cristo, em nosso amor por Ele. É isso que nós temos que entender, meus irmãos. E o Senhor diz, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. O que significa? O amor tem que ser restaurado. A devoção tem que ser restaurada. A nossa comunhão tem que ser restaurada. Existe uma oração que ela é a maior oração que alguém já proferiu na terra. Nunca ninguém fez uma oração como aquela. Aquela é diante de Deus a maior oração que alguém já pôde fazer. Foi o nosso Senhor que fez. Está lá em João capítulo 17. Se você ler esse capítulo, você vai ver o quanto ele trata desse assunto, comunhão. O nome daquela oração é a comunhão com o Deus triuno. Este é o título daquela oração, a comunhão com o Deus triuno. Pai, eu quero que eles sejam como nós somos. Eu quero que o meu amor esteja neles. É tudo isso que ele ora. Eu quero que aonde eu estiver, eles também estejam. Assim como tu és em mim e eu em ti, sejam eles em nós. Esta é a oração dele. É a comunhão. Irmãos, eu não tenho tempo para falar, mas eu encorajo vocês, lê esse capítulo 17, tudo que você vê em termos de verdade sobre relacionamento, nesse capítulo, é o que traduz o que a igreja de Éfeso perdeu. E possivelmente é o que nós temos perdido. Essa comunhão, ela se tornou fria,
Ela se tornou uma comunhão baseada em afinidade, em preferências por pessoas, não a comunhão do Espírito. Nós somos chamados para a comunhão do Filho de Deus. Em 1 Coríntios 1,9, fiel é Deus, o qual nos chamou para a comunhão do seu Filho. É essa comunhão. Foi essa comunhão que essa igreja perdeu. O Senhor está dizendo para essa igreja, volta e pratica aquilo que vocês perderam. Volta e restaura aquilo que foi desmoronado. O que foi desmoronado nesta igreja? O Evangelho e a comunhão, a verdade e o amor. E nós podemos seguir como uma igreja, com obras, mas desmoronada, caída. Uma igreja caída, irmãos, ela não tem expressão nenhuma, ela não tem peso nenhum, ela não consegue vencer, ela não consegue prevalecer, só existe desânimo, negligência, frieza, só existe isso. E as pessoas ficam tentando empurrar, tentando fazer com que o fogo acenda. Não é assim. O Senhor diz, primeiro arrependa, pratique as primeiras obras, dedique-se a isso. Praticar aqui, prática, a palavra prática aqui, ela não pode ser desmerecida. Essa palavra tem um peso muito grande nesse texto. É a prática no sentido da devoção, da entrega, da persistência. Essa prática vai envolver tempo, vai envolver dedicação, vai envolver prioridades. Você me entende, meu irmão, minha irmã? Pratica, é algo contínuo, é algo que eu me disponho a fazer com disciplina. Disciplina, meus irmãos. Nós temos perdido essa palavra no nosso dicionário, não temos disciplina. Oração é quando dá, leitura da palavra é quando dá. Compromisso cristão é quando dá, responsabilidade cristã é quando dá. Essas coisas não podem interferir no curso normal da minha vida. Não, irmãos, isso está errado. Nossa vida tem que começar aqui. Porque senão, do outro lado, tudo vai fracassar. Apesar de você ser um sucesso na sua vida financeira, no seu trabalho, só que um dia você vai comparecer diante daquele no qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. E você será reprovado. Sabe o que é o inferno, irmãos? É o arrependimento tarde demais. Isso é o inferno. A reprovação é isso. Ser reprovado no tribunal de Cristo é o arrependimento tarde demais. O que é eu ser reprovado no reino? É o arrependimento tarde demais. Não tem tempo de consertar. Sabe qual é o cúmulo da tragédia no nosso tempo? É achar que temos tempo para consertar aquilo que nós estamos fazendo errado. É achar que eu terei tempo de consertar o que eu estou fazendo errado. Satanás tem alimentado as pessoas com isso, dizendo para elas, você terá tempo de consertar, calma, não é agora. Inconscientemente a gente tem esse comportamento. Ele está mentindo para você, você não tem tempo, porque todo o tempo que você está perdendo, ele vai ser cobrado de você. Você pode consertar, mas eu tenho que te dizer, você já perdeu. Escute bem o que eu vou te falar. Você pode consertar hoje, mas você já perdeu. Você não deveria ter perdido o tempo. Você não deveria ter feito o que você fez. Você não deveria ter vivido a vida que viveu. Você vai consertar, mas não pense que vai apagar. Deus perdoa nossos pecados, mas Ele não remove as consequências, as perdas. A não ser que você faça como Sansão, aquele que chegou ao fim de si mesmo. No final da sua vida, ele fez muito mais do que ele fez durante toda a sua vida. Aproveite, então dê o máximo da sua vida para o Senhor hoje. É a única forma. É a única forma, se você está disposto agora, Senhor, eu perdi demais. Eu fui longe demais. Eu fiz coisas que te desagradaram. Mas então, se você vai arrepender, então você vai ter que dar o máximo. Você vai ter que dar muito mais, para que você possa recuperar tudo que você perdeu. Do contrário, lamento. A quinta
O Senhor diz assim para esta igreja: se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro. Essa igreja, irmãos, essa igreja ela é prefigurada aqui por um candeeiro. O candeeiro, ele era feito de uma só peça de ouro, pesava em torno de 33,5 kg. Ele era batido, ele era talhado. Tudo isso tem significado. O ouro fala do caráter da glória de Deus. Batido, talhado, é o trabalho da cruz. Mas quando você lê Efésios, capítulo 1, versículo 23, vai descrever um pouco sobre esta igreja como candeeiro. Em Efésios 1, 23 vai dizer assim: a qual é o seu corpo? A igreja é o corpo de Cristo, a plenitude daquele que completa todas as coisas. Esse texto, ele tem um significado muito forte. Esse texto está dizendo que a igreja é como uma figura ali, ou prefigurada por Eva. Lembra quando Deus deu Eva para Adão? Está assim em Gênesis 2,18: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. É disso que está falando aqui nesse texto. A plenitude daquele que enche todas as coisas. A igreja é a plenitude de Cristo. E Cristo é a plenitude de Deus. Esse é o tema da Epístola aos Efésios. A igreja, a plenitude de Cristo. Como que a igreja pode ser plenitude de Cristo? Este é o grande mistério da glória e da graça. Como, irmãos? A igreja completa Cristo. Em que nós podemos completá-lo? Pensa. Ele nunca precisou de nada, nem de ninguém. Mas ele se dispôs nesse grande ministério da graça. Porque esta é uma obra de glória. Irmãos, escute. Quando você estuda essa carta aos Efésios, você chega a uma conclusão sobre a igreja, que está além da compreensão humana, quando você começa a olhar para si. Mas essa carta trata disso, irmãos. Por mais que seja assombroso isso. Veja no capítulo 2, começa assim, ó: e vos vivificou, estando vós mortos, nos vossos delitos e pecados, os quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar que atua nos filhos da desobediência. Éramos, por natureza, filhos da ira, como os demais. Ele vai dizer isso nos 3 primeiros versículos desse capítulo 2. Filhos da ira. Primeiro, estávamos mortos, andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Éramos, por natureza, filhos da desobediência. Éramos filhos da ira. Como? Como estes merecem alguma coisa? Irmãos, não haveria nenhuma injustiça se Deus nos mandasse para o inferno. Vou repetir isso. Deus não cometeria nenhuma injustiça se Ele nos mandasse todos para o inferno. Não haveria nenhuma injustiça em Deus, porque é isso que eu mereço. Mas sabe o que Ele fez? Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Essa é a justiça. Deus, Ele colocou toda a nossa culpa em seu Filho, e nos deu, na morte do seu Filho, toda a sua justiça. Perdoar quem merece ser perdoado é humano. O perdão divino é perdoar quem não merece ser perdoado. A graça é Deus dar o que nós não merecemos. A misericórdia é Ele não dar o que nós merecemos. Isso é Deus. Então nessa carta você vai ver isso. Você lembra como termina esse capítulo 2? Ele começa como? Ele começa com todos nós, dentro dessa esfera, dignos de condenação, dignos do inferno, dignos de uma condenação eterna, de um desprezo eterno. Nós éramos dignos disso. É assim que começam os versículos 3. Mas como termina os versículos 1 a 3? Mas como termina essa carta? Edificados no fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Cristo Jesus a pedra angular, principal, no qual todo edifício cresce, ajustado, edificado. Assim sois vós, um santuário dedicado ao Senhor. Imagina,
Ele pegou, tomou aqueles que estavam mortos em delitos, pecados, aqueles filhos da ira, da desobediência. Ele pegou esses, e como ele vai terminar essa obra? Como está lá em Filipenses 1, aquele que começou em vós a boa obra, ele não vai terminar até o dia de Cristo. Ele vai fazer de nós, sabe o que, irmãos? Para o seu espírito um santuário, para o seu filho uma noiva, e para ele uma família de muitos filhos. É assim. Agora, onde é que está a chave para entender isso? Como eu posso compreender isso? Como eu posso ter certeza disso? Por causa de uma pequena frase que tem no capítulo 4 do versículo 2. Mas Deus. Todo o Evangelho, toda a obra de Cristo se resume nessa frase. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor, Ele não nos amou porque Ele viu alguma coisa boa em nós. Ele não nos amou porque Ele viu em nós alguma capacidade de amá-lo, de arrepender, de converter, não. Ele nos amou pela sua própria compulsão eterna de amar. Foi assim que Ele nos amou. Por causa do seu grande amor com que nos amou. Estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. É isto. Essa é a história. É aqui que está algo que você não pode perder de vista. É isso que a igreja é. Diante dele, esse candeeiro, essa plenitude, assim como Eva veio complementar Adão, Adão sozinho não cumpriria aquilo que Deus estabeleceu no seu propósito. E vou falar com muito cuidado, e você entenda isso com reverência. Irmãos, Cristo sozinho não era o plano de Deus. Quando Deus estabeleceu no conselho da sua vontade, como está em Efésios capítulo 1, quando Deus estabeleceu no conselho da sua vontade, esse mistério da sua vontade, que está em Efésios 1:9, de um dia convergir todas as coisas e colocar todas as coisas aos pés de Cristo, Deus criou o universo por causa do seu Filho. Deus criou tudo por causa do seu Filho, mas Ele não quisera que seu filho tivesse tudo sozinho. Ele quis, irmãos. Essa é a maior verdade de todas as verdades. Ele quis que um dia o seu filho se tornasse herdeiro de todas as coisas, porém não sozinho. Que ele tivesse uma noiva. E que essa noiva fosse também herdeira, como está em Romanos capítulo 8, diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então Ele criou tudo também para nós. Só que Ele nos deu muito mais do que Ele deu para o seu filho. Ou não, irmãos? Ou eu realmente estou falando uma asneira? Porque, irmãos, ao final de tudo, um dia tudo estará aos seus pés. Efésios capítulo 1, versículo 10, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude do tempo, todas as coisas, as que estão nos céus e as que estão na terra. Todas as coisas, um dia Deus colocará aos pés do seu filho. Sabe por quê? Porque Deus criou tudo para o seu filho, para que o seu filho tivesse toda a glória. Um dia Deus criou tudo e colocou Adão no paraíso, e disse: dominai. Os peixes do mar, as aves dos céus, os répteis na terra, Deus colocou tudo aos pés de Adão e disse: dominai. Mas não era bom que ele estivesse só. Aí Deus deu para ele quem? Uma adjuntora. Então um dia, Deus deu tudo para o seu filho, mas não era bom que seu filho estivesse só. Ele deu à igreja a plenitude daquele que preenche todas as coisas. Irmãos, eu digo isso com extrema reverência. Deus deu à igreja para preencher Cristo. Deus deu à igreja para preencher Cristo, para que Cristo não estivesse sozinho no governo supremo do universo. Deu uma noiva para Ele, e essa noiva somos nós. Amém. Irmãos, eu passaria todo esse dia dizendo amém e glória a Deus só por causa dessa verdade. Mas aí entra a cruz. Eu não tenho tempo para falar do método de Deus que está no capítulo 2 desta Epístola aos Efésios. O método de Deus foi a cruz. E entender a cruz, você vai entender o amor extravagante, o amor que as palavras não alcançam, que o pensamento não alcança. Nós vamos chegar numa periferia onde você fica rendido por este amor. Eu estou usando tudo isso para dizer da condição desta igreja de Éfeso como um candeeiro.
era o que ela era para ele, um candeeiro. O Senhor estava confortavelmente, tendo toda a centralidade nesta igreja. Quando o Senhor diz assim para esta igreja: arrepende-te, senão eu vou tirar, eu vou mover aqui não é mover a igreja do lugar, é mover do lugar o candeeiro, aquilo que ela era como candeeiro. Isto é, irmãos, vou explicar isso em uma palavra simples: perder a finalidade. A igreja perdera a sua finalidade quando ela perdera Cristo. Quando é que esta igreja perdeu Cristo? Ela perdeu Cristo quando ela abandonou o seu amor. Então o Senhor está dizendo: volta, arrepende-te. Arrepende, irmãos, é o caminho da cura, é o caminho da restauração. Arrependimento é a única condição para que tudo volte ao seu devido lugar. Arrependimento é a restauração completa. É isso que o Senhor está dizendo. Então, irmãos, o Senhor está dizendo para essa igreja quem é ela. Quem é ela para Ele? O Senhor está dizendo que Ele vai tirar dela a sua finalidade. E nós podemos ficar, irmãos, com a organização. Nós podemos ficar com a doutrina. Nós podemos ficar com os cultos. Nós podemos ficar com os pregadores. Nós podemos ficar com os músicos. Nós podemos ficar com toda essa estrutura, mas já teremos perdido a nossa finalidade, tudo aquilo que define nossa finalidade como igreja, o Senhor vai ter tirado de nós, o que significa também dizer que Ele não estará entre nós. Ficaremos com o culto para Ele, ficaremos com a palavra dEle, mas não ficaremos com Ele. Veja, irmãos, versículo 21 de Efésios 2, essa igreja é chamada de um santuário dedicado ao Senhor. É só você ler. Santuário dedicado ao Senhor. E é o que o Senhor está dizendo para essa igreja: perder a condição de candeeira, perder a condição desse santuário dedicado ao Senhor. O lugar onde o Senhor tem sua glória na terra é na sua igreja. O lugar onde o Senhor pode ser visto é na sua igreja. Ele escolheu ser assim, Ele escolheu ser visto nela, assim como o Pai foi visto nele quando Ele esteve na terra. A igreja é vista em Cristo, a igreja é conhecida em Cristo, e Cristo é conhecido nela. Ele escolheu se revelar por meio dela, Ele escolheu ser adorado na terra por meio dela, Ele escolheu ser ela o seu santuário, ser a sua casa, ser a sua noiva, ser a sua amada. Ele escolheu ela. Porém, aqui em Efésios, ou nessa cidade, não existe mais o amor a Ele. Mas Ele não está rejeitando ela. Ele está dizendo para ela: ainda tem uma porta. Sabe qual é o nome dessa porta? Arrependimento. Arrependimento é a porta. Não é a porta que nós devemos entrar, é a porta que nós temos que abrir para Ele entrar e ter todo o seu lugar de volta. Esta é a quinta sentença. Meus irmãos, que o Senhor nos ajude. Essa palavra, de alguma forma, possa ganhar no nosso coração aqui. Que o Senhor ajude cada um de nós que estamos nesse lugar. Senhor, nós te adoramos. Mesmo não tendo palavras suficientes para isso, por sentir tanto amor na tua palavra, Senhor. Nós confiamos no teu Espírito Santo, que só Ele poderá mudar toda a nossa situação, Senhor. Tudo aquilo que tem se perdido entre nós, no nosso amor, na nossa devoção, na nossa comunhão, tudo aquilo que tem se perdido em termos de evangelho, de palavra, porque muitas vezes temos trocado, Senhor, a tua verdade pela nossa verdade. Aquilo, Senhor, que é o